Olá! Hoje eu vim trazer para você um probleminha bastante curioso. Tome um objeto circular qualquer. Pode ser uma bola, pode ser uma laranja, pode ser qualquer objeto circular, inclusive uma caneca. Eu peguei uma caneca que é mais fácil. Aí você vai pegar um barbante e vai dar a volta na caneca e deixar ela perfeitamente ajustada, ou seja, sem folga alguma, tá bom? Aí você vai pegar esse barbante, que eu aqui pintei de vermelho, a parte que deu a volta na caneca, e vai acrescentar 1 metro de barbante. Bom, agora você tem um novo barbante, que é 1 metro maior, tá bom? Você vai juntar as duas pontas, e agora você vai formar um novo círculo com esse barbante e colocar a caneca bem aqui no meio, deixando um espaço igual entre a caneca e o barbante. Tá horrível isso aqui que eu estou fazendo, porque eu não consigo fazer uma circunferência perfeita com o barbante. Então, para melhorar isso, eu fiz um desenho. Aqui em vermelho está a minha caneca, tá? Que é a parte vermelha aqui do barbante. Então, aqui está a caneca, mas ao mesmo tempo é a parte vermelha aqui do barbante. Aí você acrescentou 1 metro de barbante, tá bom? Então, esse barbante agora está aqui e você acrescentou 1 metro de barbante. E deixou agora esse novo barbante, que é o antigo, mais 1 metro de barbante, deixou ele igualmente espaçado com a sua caneca, tá certo? Igualmente espaçado, quer dizer, o espaço que tem aqui é sempre o mesmo, tá bom? De todos os lados. Em outras palavras, as duas circunferências são concêntricas, Tem o mesmo centro. A minha pergunta é, agora, entre o barbante e a caneca, passa um gato? Ah, professor, passa um gato sim. Tá, bom, na verdade a pergunta não é exatamente essa. Eu disse para vocês que você poderia tomar qualquer objeto. Poderia ser uma laranja ou poderia ser uma bola, E você faria a mesma coisa. Você vai pegar o barbante, passar aqui pela bola e aí você vai tomar mais 1 metro de barbante, tá certo? Então vai colocar aqui a bola e vai pegar esse novo barbante, que é aquele que deu a volta, mais 1 metro e vai colocar aqui em volta. Será que o gato continua passando? Ah, professor, eu acho que sim, Tá, mas o problema ainda não é esse. Poderia ser qualquer objeto, Poderia ser uma caneca, uma bola. Imagina que o planeta Terra seja uma esfera perfeitamente lisinha, tá? E eu fiz um desenho aqui para representar o planeta Terra perfeitamente lisinho. E aí você vai pegar um barbante e vai dar a volta e deixar ele bem ajustadinho no planeta Terra. Bom, haja imaginação e haja barbante para isso, tá? Então você vai pegar um barbante e vai dar a volta bem na linha do Equador. E vai deixar ele perfeitamente ajustado. E vai fazer a mesma coisa. Vai acrescentar a esse barbante 1 metro de barbante. Agora tem uma folguinha. E aí você vai ajustar de novo para ficar essa folguinha igual de todos os lados, como aqui. Agora minha pergunta é, continua passando um gato entre o barbante com a folguinha, e o planeta Terra? Será que continua passando? O que é que você acha? Eu gostaria muito que você pausasse o vídeo e colocasse nos comentários o que você acha. Se você fizer algumas contas, coloca lá, justifique o porquê. Eu gostaria bastante de saber o que você acha. Você já colocou nos comentários? Bom, então qual é a resposta? A resposta é: o gato passa do mesmo jeito. Não importa se é o barbante e a caneca ou se é o barbante e o planeta Terra. E por que o gato passa do mesmo jeito? Porque a distância entre o barbante e a caneca, ou a distância entre o barbante e uma bola, ou a distância entre o barbante e o planeta Terra, essa distância é sempre a mesma. Aproximadamente 16 centímetros. Acha que não? Faz o seguinte, vem comigo que eu te explico. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matepédia. E como que eu vou fazer para calcular a distância que existe entre o barbante e a caneca? Eu vou usar o número π. Você sabe o que é o π? Bom, você deve estar pensando, o π é 3,14. Na verdade, ele vale aproximadamente 3,14. Na verdade, o π ele é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dessa mesma circunferência. Não importa se é essa circunferência, essa, ou se é essa bem maior. Não importa, a razão é sempre a mesma. Os antigos, aliás, bem antigos, já perceberam isso. Só para você ter uma ideia,
Os egípcios, há cerca de 4.000 anos atrás, eles estimaram que o π valia aproximadamente 3,16. Olha, tem até uma passagem na Bíblia, só por curiosidade, em Reis, 1 Reis 7,23, ele descreve um tanque. Esse tanque ele tem aqui o comprimento de 30 côvados e um diâmetro de 10 côvados. A razão é 3. Bom, só por curiosidade também, cada côvado vale aproximadamente 45 centímetros, então algumas bíblias dizem que o comprimento era de 13,5 metros e o diâmetro de 4,5 metros, o que a razão também dá 3. Bom, voltando ao que interessa. O que os matemáticos fazem? Percebendo que essa razão era sempre a mesma, e a gente percebendo então um padrão, a gente tenta usar esse padrão para resolver problemas. Então aqui eu posso usar assim. Se o π ele vale a razão entre o comprimento e o seu diâmetro, então eu posso tirar uma conclusão. Olha só, no lugar do diâmetro, eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Posso concluir então que quanto é o comprimento? Eu posso fazer o seguinte, o 2r está aqui dividindo, ele vem para o outro lado com a operação inversa, que é a multiplicação. Então é 2 vezes r vezes π ou 2 vezes π vezes r, que dá na mesma. Isso aqui é uma formulinha para calcular o comprimento da circunferência, conhecido o seu raio. Então vamos fazer o seguinte, aqui é o comprimento dessa circunferência, então tem tamanho C, tá joia? Qual é o comprimento disso aqui? C, que é o mesmo comprimento que eu tenho aqui, tá joia? E agora nós vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, aqui é o raio dessa pequena circunferência, que eu vou chamar de R minúsculo. E a distância daqui até aqui eu vou chamar de x, que é o número que eu quero descobrir. Então eu sei que C vale quanto? Pela formulinha, 2π vezes o raio dessa circunferência, tá joia? Por outro lado, olha para essa circunferência. Qual é o comprimento dela? Não é C mais 1 metro? Então, C mais 1, tá? Por outro lado, eu sei que esse comprimento é 2 vezes π, que multiplica o raio dessa circunferência. E o raio vale quanto? R mais x. R mais x. Agora vamos fazer o seguinte. No lugar de C, vou colocar 2πr mais 1. E aqui vou aplicar a distributiva. 2πr mais 2π vezes x. Você tem uma igualdade. Tudo que eu faço, faço de um lado, faço do outro. Tira, subtrai 2πr desse lado, subtrai 2πr desse lado. Ou seja, é a lei do cancelamento para adição, né? Então eu sei que 2π vezes x vale quanto? É igual a 1. Logo, quanto vale x? 1 sobre 2π. O 2π está aqui multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Se você fizer essa divisão, 1 dividido por 2π, você vai ver que vai dar aproximadamente 0,16. Mas 0,16 o quê? Lembra que aqui esse 1 era 1 metro? Eu vou sempre acrescentar 1 metro, não importa se é aqui ou se é aqui. Então esse aqui é 1 metro. Então aqui as medidas estão todas em metros. Então seria 0,16 metros, ou seja, 16 centímetros. Então não importa, porque esse R aqui é o raio dessa circunferência, mas esse R podia ser o raio de uma bola de basquete maior, ou podia ser aqui o raio da Terra, tá joia? Não importa qual é esse R. A distância aqui, o x, a distância entre esse objeto, que não importa qual é o raio, e aqui o barbante, quando você acrescentou 1 metro, essa distância é o x, vale sempre 16 centímetros aproximadamente. Aí você ainda fica pensando, professor, mas espera só, aqui eu até posso concordar, porque se eu pegar uma régua e vir aqui medir, vai dar 16 centímetros. Mas é aqui. Aqui parece que não vai dar, porque ele está tão coladinho que o gato não vai passar. Isso aqui na verdade é uma ilusão, não só de ótica, mas também o nosso cérebro fica enganado. O raio da Terra ele é muito grande, ele é aproximadamente 6.371 quilômetros. Então é claro que quando você olha 6.371 quilômetros, esse barbante vai estar muito coladinho. Só que é que porque 16 centímetros perto dessa distância é muito, é praticamente colado. Mas 16 centímetros são 16 centímetros. Aqui ou aqui, não importa. E o gato vai passar do mesmo jeito. Tem uma outra maneira de olhar isso, mesmo que você tenha entendido e aceitado isso, tem uma outra maneira muito interessante de eu mostrar para vocês que essa distância é sempre a mesma, tá? Tanto aqui quanto aqui. Fica comigo que eu vou te mostrar.
Uma maneira bastante interessante de olhar o problema é olhar do ponto de vista das funções, ok? Olha só como que nós podemos fazer. C não é igual a 2 vezes o raio, o comprimento da circunferência, então está em função do raio. Então posso escrever essa função. O comprimento da circunferência está em função do raio e vale 2πr. Bom, isso aqui é uma função do primeiro grau, tá bom? Aqui está o gráfico dela. Eu poderia pensar também, não o comprimento em função do raio, mas o raio em função do comprimento. Para o raio ficar em função do comprimento da circunferência, é só isolar o r. Então, o 2π está aqui multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, agora você olha que o raio está em função do comprimento da circunferência. Posso calcular o raio se eu tiver o comprimento da circunferência. Então, o raio agora está em função do comprimento da circunferência. Isso também é uma função do primeiro grau e o gráfico está aqui. Bom, se você não lembra direitinho, eu vou relembrar você rapidamente função do primeiro grau, tá? Isso aqui não é uma aula de função do primeiro grau, é só para uma revisão rápida. Função do primeiro grau é sempre do tipo ax mais b, tá? O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, ok? O gráfico é sempre uma reta. Qual é o papel do b? O b diz aonde que ela cruza no eixo y. Então, é uma reta cruzando sempre o eixo y em b. Aqui nesses exemplos, o b é 0, então vai cruzar no 0, tá vendo? O b é 0, vai cruzar no 0. E qual é o papel do a? O coeficiente angular. Para você entender isso, eu peguei um exemplo. Olha só, f de x igual a 3x mais 5, ok? O coeficiente angular, ele diz o quanto o y, o f de x, está variando, aumentando ou diminuindo, cada vez que o x aumentar de uma unidade. É uma taxa de variação. Então vamos entender direitinho isso aqui, ó. Olha só. Eu peguei alguns valores para x, tá? 1, 2, 3, 4, pode ser qualquer outro valor. E aí eu vou calcular quanto que dá f de x. Se o x é igual a 1, 3 vezes 1, 3 mais 5, 8. Coloca no lugar do x, põe 2, vai dar 11, depois 14, depois 17, ok? Então, olha o que aconteceu. Cada vez que o x aumentou de uma unidade, o que aconteceu com o y? Aumentou de 3 unidades. Aumentou 1, aqui aumentou de 3 unidades. Aumentou 1, aumentou de 3 unidades. É coincidência que esse aumento é exatamente igual aqui ao coeficiente angular? Não, é exatamente isso. A interpretação do coeficiente angular é essa. É a taxa de variação do y para a variação de x, tá bom? Então, se o x aumentar de uma unidade, o y vai aumentar de quanto? De 3 unidades. Se o x estiver aumentando de uma unidade, o y está aumentando de quanto? De a unidades. Então, volta aqui e olha. Nesse exemplo, se o R for 7, se o R for 7, o C é 7 vezes 2, 14π. E se for 8, vai dar 16π. Então, aqui o R aumentou de uma unidade. E aqui o comprimento aumentou de quanto? De 2π unidades, tá joia? Bom, se você fizer aqui a mesma coisa, ó, aumentou de uma, aqui aumentou de 2π. Aumentou uma, aumentou 2π de novo. Então, sempre que o R aumentar de uma unidade, o C vai ficar aumentando de quanto? De 2π unidades. Olha só o nosso problema. O R agora em função de C, tá bom? Então, sempre que o C aumentar de uma unidade, o R vai aumentar de quanto? Então, ó, 5 vai dar 5 sobre 2π, 6 vai dar 6 sobre 2π, aumentou de 1 sobre 2π unidades. Se aumentar para 7, vai aumentar mais 1 sobre 2π. Se aumentar mais uma unidade, aumenta de novo 1 sobre 2π. Então, para cada aumento de uma unidade no C, o R fica aumentado de quanto? De 1 sobre 2π, ou aproximadamente 0,16. Olha qual era o nosso problema. Você não tinha uma circunferência, que aí você aumentou ela de 1 metro. É isso que está acontecendo. Você tinha uma circunferência que aumentou de 1 metro. Aumentou de 1 metro, o raio ficou aumentado de quanto? É aquela diferencinha. O raio ficou aumentando de 1 sobre 2π metros, ou seja, aproximadamente 16 centímetros. Não importa qual é o tamanho. Sempre que você aumentar de uma unidade, o R vai ficar aumentado de 1 sobre 2π unidades. Bom, só para aproveitar esse exercício, né, o exemplo que eu acabei de fazer, tem mais uma questão bem curiosa. Imagina que você tem, então, a corda, o barbante, dando a volta no planeta Terra inteirinho, tá? Bem ajustadinho, né? E agora você quer saber quantos metros de corda você vai ter que acrescentar essa corda para que ela fique numa altura sempre de 1 metro ao redor do planeta Terra. Agora eu quero aumentar de 1 metro.
Bom, antes de tudo isso, talvez você pensasse que precisaria de bastante corda. Mas olha só, aqui. O R, o raio está aumentando de 1 metro. A distância entre o chão e o que você quer é 1 metro. Então, o raio está aumentando de 1 metro. O comprimento vai ficar aumentado de 2π metros. Em outras palavras, para que você aumente, né, coloque a distância do barbante até aqui 1 metro de altura, sempre, constantemente ao longo do redor da Terra, você precisa acrescentar apenas 6,28 metros de corda ou de barbante. Bom, é até razoavelmente bem contraintuitivo tudo isso. Bom, por isso que a matemática está aí. Ela existe aí para nos ajudar nessas situações onde a nossa intuição ela não ajuda muito. Na verdade, ela até atrapalha um pouquinho. Não estou dizendo que a intuição não é importante, ela é muito importante, mas às vezes ela confunde a gente. Ainda bem que tem a matemática. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já curte aí, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, mas principalmente comente o que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos. Até mais, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!